Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre o modal de transporte aquaviário. O modal de transporte aquaviário ele é muito característico da logística internacional de cargas. Ou seja, quando nós estamos falando de importação e exportação, em geral, na sua grande totalidade, nós estamos falando da utilização do modal aquaviário. E o que nós vamos de fato aprender nessa aula de hoje? No primeiro momento, nós vamos apresentar dois conceitos introdutórios ao modal de transporte aquaviário que vai permitir que a gente entenda e absorva melhor o conteúdo. Nós vamos falar então sobre o que é um transporte e o que é um modal de transporte. Nós vamos entender a diferença desses dois conceitos para só então nós entrarmos no assunto dessa aula, que é o modal de transporte aquaviário. Depois que a gente entender o conceito do modal de transporte aquaviário, nós vamos entender como que esse modal ele é utilizado aqui no nosso território, aqui no Brasil. Quais são as suas características aqui no nosso país. Além disso, nós vamos entender quais são suas vantagens e suas desvantagens quando comparado com outros modais, ok? Lembrando que todo esse conteúdo que nós vamos apresentar aqui nessa aula, ele está presente no nosso artigo e o link desse artigo está aqui na descrição do vídeo. Não deixe também de acessar o nosso site, que lá você vai encontrar centenas de artigos relacionados à logística e supply chain, e não deixe também de seguir nas redes sociais. Os links do nosso site e das redes sociais também estão aqui na descrição desse vídeo. E o que de fato é um transporte? Os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e cargas de um lugar para o outro. Os transportes são considerados elementos estratégicos para o desenvolvimento não só das empresas, como também das sociedades. Então, aqui nós temos que destacar dois pontos, dividir aqui esse conteúdo em duas partes. O primeiro é que os transportes correspondem ao conjunto de materiais e instrumentos técnicos utilizados no deslocamento de pessoas e carga de um lugar para o outro. É uma coisa um pouco complexa de se entender, mas basicamente o transporte é a movimentação de pessoas e cargas de um ponto de origem a um ponto de destino. De forma resumida, é isso. E o que é esse conjunto de materiais e instrumentos técnicos? Aqui nós não estamos falando somente de veículos, nós estamos falando de um conjunto de materiais e instrumentos técnicos, que é basicamente a relação dos veículos com os meios de locomoção. Então, é necessário que haja esse relacionamento entre o veículo e o modo de transporte. Então, não é necessariamente só o veículo. Por exemplo, do que adianta a gente ter uma locomotiva se não tem os trilhos? Então, é necessário essa relação. Mas, basicamente, é isso. O transporte é o deslocamento de pessoas e cargas de um ponto de origem a um ponto de destino. E aqui nós falamos que, num segundo momento, os transportes são considerados elementos estratégicos para o desenvolvimento não só das empresas, como também das sociedades. Então, vamos imaginar aqui o desenvolvimento de empresas. Por que as empresas se desenvolvem com os transportes? Vamos imaginar que isso aqui é a área da empresa, onde é necessário que produtos cheguem até ela, e esses produtos vão chegar via transportes dos seus fornecedores, e a empresa vai precisar que os seus produtos finais sejam destinados aos seus clientes. E ela vai precisar também do transporte para fazer com que o seu produto saia do seu ponto de origem e chegue até o seu ponto de destino. Então a empresa vai utilizar o transporte para poder, de fato, entregar o seu produto ao seu cliente. E por que os transportes são também estratégicos para o desenvolvimento de sociedades?
Um exemplo parecido, vamos imaginar que isso aqui é uma sociedade. Quando nós estamos falando de importação e exportação, para que os produtos cheguem e os produtos saiam nesse mundo globalizado que a gente está vivendo hoje, é necessário os transportes, tanto para que os produtos possam chegar, quanto para que os produtos possam sair. E aqui nós estamos falando não somente de chegada e saída de produtos. Quando nós estamos falando em sociedade, nós estamos falando de uma infraestrutura. Aqui não é só os veículos, aqui envolve os meios e as formas desse transporte também. Por exemplo, para que o produto chegue de um outro país, é necessário uma área especializada para esse recebimento, como portos, estações ferroviárias, aeroporto. Então, a sociedade tem que, de certa forma, se ter essa infraestrutura para receber e para que os produtos saiam, para que ela possa fazer essas vendas, essas exportações. Além das entradas e saídas, nós estamos também falando de uma movimentação interna, ou seja, o transporte por rodovias, ferrovias, metrô, duto viário, que é a utilização dos dutos para transportes, também tem que estar bem dimensionado e bem instalado dentro dessa sociedade, dentro de um país, para que de fato ele possa conseguir esse desenvolvimento. Não é à toa que hoje os países considerados desenvolvidos têm uma infraestrutura de transporte, então nós não estamos falando somente de veículos, quantidades, tecnologia, e sim toda a infraestrutura para que de fato possam fazer com que ele continue se desenvolvendo, para que os produtos e pessoas circular não somente internamente, quanto para fora dos limites desse país, ok? Então, isso é o conceito de transporte. E o que é um modal de transporte? Os modais de transporte correspondem às formas utilizadas para que os produtos sejam deslocados de um ponto de origem até o ponto de destino. Então, aqui nós não estamos falando daquele conjunto de meios, conjuntos de ferramentas, nós estamos falando somente das formas. Esse processo deve ter total atenção pelo setor de logística de cada empresa. Por quê? Porque a escolha inadequada, então a escolha errada do modal de transporte, tem como resultado a perda da qualidade dos produtos, aumento dos custos logísticos e insatisfação dos clientes. Então, vamos por partes. Quando nós estamos falando formas utilizadas para que haja esse deslocamento, quais são essas formas? Nós estamos falando de ar, terra, água, trilhos e dutos. Então, esses são os meios hoje que nós temos para que os produtos sejam deslocados de um ponto de origem a um ponto de destino. E para cada meio, nós temos um modal que o representa. O ar é o modal aéreo, a terra é o modal rodoviário, a água é o que a gente vai aprender na aula de hoje, que é o aquaviário. Os trilhos é o ferroviário. E os dutos são os dutoviários. Então, esses são as 5 formas utilizadas para que a gente possa deslocar pessoas e produtos. Então, essas são as nossas modalidades de transporte, os modos como a gente pode fazer com que esse produto saia do seu ponto de origem e chegue até o seu ponto de destino, que é justamente o conceito de transporte. Então, aqui nós estamos falando do modo de transportar. E nós aqui comentamos também que esse processo deve ter total atenção pelo setor de logística de cada empresa. Por quê? Porque escolher errado o modal, nós vamos ter perda de qualidade, aumento de custo e insatisfação dos clientes. Vamos lá, só entender um exemplo disso daqui. O modal ferroviário ele é caracterizado por grande capacidade de carga e um preço relativamente baixo quando comparado com o modal rodoviário.
Então vamos imaginar que uma empresa ela tem condição, dentro da malha ferroviária ali de um país, ela pode ser atendida por esse modal e que esse modal vai fazer com que o seu produto chegue até onde a empresa quer, só que ela pensando que ela vai transportar uma capacidade muito grande a um custo menor, entretanto, o seu produto é um produto de característica frágil e que esse modal, esse talvez não seria um produto adequado para estar sendo utilizado pelo modal. A um primeiro momento parece que é uma proposta boa, porque ele vai conseguir transportar muitos produtos a um preço mais baixo. Entretanto, não se atentou para as características. Transportando um produto frágil, naturalmente vai ter perda de qualidade, pois os produtos vão ser danificados dentro desse transporte. Vai ter um aumento de custo, pois vai ser necessário um retrabalho ou até mesmo uma manutenção desses produtos, ou até mesmo a perda desses produtos. E se porventura, o que é pior, esses produtos vir a chegar de posse dos clientes e ele não está atendendo aos requisitos e características, ele vai gerar uma insatisfação que vai ocasionar perdas e outros retrabalhos e outras inconveniências. Então, a escolha do modal de transporte é extremamente importante. Lembrando que nós temos um vídeo aqui no canal, temos um artigo específico falando do modal de transporte. Então, aqui nós estamos apresentando uma forma resumida para introduzir o conceito do modal aquaviário. Se você acha que é interessante saber mais sobre os modais de transporte, o link vai ficar aqui também na descrição deste vídeo, ok? Então vamos de fato aprender o que é o modal de transporte aquaviário, que é justamente o tema dessa aula. O modal de transporte aquaviário ou modal hidroviário, tem esses dois nomes, consiste nos transportes realizados sobre a água. O transporte aquático tem três diferentes classificações, sendo elas: marítimo, é o transporte que acontece sobre os mares e oceanos, onde se utilizam navios para o transporte de carga. Temos também o modal fluvial, que é o transporte que se utiliza dos rios para os transportes de carga, geralmente feito através de barcos. E tem o lacustre, que é quando o transporte é feito através de lagos e lagoas. Então, de forma resumida, modal de transporte aquaviário é o transporte de pessoas e produtos sobre as águas. Então, nós temos para isso três diferentes classificações de modal aquaviário. O marítimo, que é o mais comum e o mais utilizado em todo o mundo, que é o transporte via mar e oceano. O fluvial, que é o transporte que é sobre os rios. E o lacustre, que é sobre os lagos. Então, existe essa diferença de classificação conforme o tipo de meio, que no caso é a água, que a gente está utilizando para fazer esse transporte. E como eu comentei no início aqui dessa aula, o modal de transporte aquaviário representa quase que em sua totalidade a logística internacional de cargas. E por que a grande maioria, quase todo mundo, utiliza o modal aquaviário para o transporte de produtos ao redor do mundo? Pelo fato de ser alta capacidade, ou seja, em um único veículo é possível colocar muitos produtos e que em um único transporte a gente vai ter uma movimentação muito grande quando nós estamos falando em volume e em peso. Nós estamos falando de preço ou custo, quando comparado com o modal aéreo ou o modal rodoviário, o transporte aquaviário relativamente é muito mais barato. Então é algo que também atrai para que a gente utilize o transporte aquaviário.
além da segurança. Por que isso aqui é importante? Lembrar da segurança. O transporte aquaviário ele é indicado para todos os tipos de produto, ou seja, desde produtos mais frágeis e artigos tecnológicos, onde é necessário um certo cuidado no seu manuseio e no seu transporte, até produtos onde não tenha tanta necessidade assim dessa proteção. Então é um transporte indicado para todo tipo de produto, onde a gente tem alta capacidade, um preço relativamente interessante quando em comparação com outros modais e garante uma segurança muito grande para os produtos. Então, ele é quase que em totalidade de todos os produtos movimentados de forma internacional nesse mundo globalizado que nós vivemos, se utiliza o modal de transporte aquaviário. E o que o modal aquaviário ele representa aqui no Brasil? Se nós falamos que ele é importante para a logística internacional de cargas, então ele é muito importante para todo mundo, como que ele é, qual que é a importância desse modal aqui no Brasil? Isso aqui, esse gráfico representa a nossa matriz de transportes, onde aqui nós podemos visualizar que o modal aquaviário, que é o objeto de estudo dessa aula, representa 14% dos produtos, aqui nós estamos falando em volume e peso de produtos movimentados. Então, 14% de todo produto, de toda a logística de transporte no Brasil é feita via modal aquaviário. Quando comparado com o modal rodoviário, nós vemos uma diferença muito grande. E nós vamos, de fato, entender por que nós temos uma diferença tão grande assim. O modal aquaviário, ele hoje, como que ele é dividido aqui no Brasil? Hoje, quando nós estamos falando de transporte marítimo, nós temos 8,5, vou colocar aqui, 8,5K, ou seja, 8,5 mil quilômetros de costas navegáveis. Então, vamos imaginar aqui o desenho aqui do Brasil. Então, se nós considerarmos a área litorânea do nosso país, ela representa 8,5 mil quilômetros. O modal marítimo ele é necessário que tenha uma infraestrutura para que os navios possam atracar e para que os navios possam, de fato, fazer o seu processo de carga e descarga. Então, hoje, nós temos uma estrutura de 37 portos ao longo da nossa costa que faz todo esse recebimento e o despacho de produtos via modal aquaviário. O modal aquaviário aqui no Brasil representa 90% da nossa exportação, ou seja, 90% do nosso volume total de produtos que a gente exporta do Brasil sai via modal aquaviário. Então, não somente no mundo ele tem essa importância, mas ele tem uma importância muito grande aqui no Brasil também. Lembrando que essa costa aqui, esses 8,5 mil quilômetros, é limitado à nossa estrutura, limitado à nossa estrutura de país, vamos assim dizer. A gente não tem como aumentar essa costa, então a gente fica preso a esse valor. Temos também questão da hidroviário, que é o transporte via rios. Nós temos no Brasil 22.037 quilômetros de hidrovias. O que isso quer dizer? Às vezes, vendo esse valor, dá a entender que nós utilizamos muito mais as hidrovias do que o transporte marítimo, de fato. Entretanto, isso não é uma verdade. Por quê? Porque a hidrovia, grande parte, está concentrada aqui na região amazônica, o que de fato restringe
um pouco a sua utilização. Então ela fica restrita a essas áreas que têm esses locais. E apenas 1/3 de toda essa extensão de hidrovias ela está sendo utilizada. Por quê? Nós estamos falando de uma área restrita de movimentação, nós estamos falando de um modal onde é necessário um investimento muito alto em infraestrutura, ou seja, são obras de grande porte para fazer transposição de rios, construção de portos, até mesmo as embarcações, elas são muito caras, então é um transporte que exige muito investimento. Então, talvez por isso, é mais certo que seja isso, que ele não tenha uma representação tão forte assim quando comparado com o modal rodoviário aqui no país. Então, devido a essa falta de infraestrutura, devido a essa concentração de recursos naturais que são necessários para a utilização do modal aquaviário, fica restrito a 14% dentro da nossa matriz de transporte. A questão do lacustre, ela não é tão relevante, os seus valores, e eles acabam não sendo tão considerados assim nesse tipo de estudo. Então, aqui nós concentramos no transporte marítimo, onde aqui nós estamos falando de logística internacional de cargas, como também de cabotagem, que é um meio de transporte que está ganhando muito espaço no Brasil, e a questão do transporte hidroviário, principalmente na região amazônica. E quais, então, que são as vantagens e desvantagens do modal aquaviário? Então, aqui nós vamos concentrar aqui nessa primeira coluna, onde está relacionado os valores, as vantagens e desvantagens, de um modo geral, as características do modal aquaviário. Quando nós analisamos aqui a primeira característica, que é a capacidade de carga, nós temos aqui a sinalização que o modal aquaviário é bom, ou seja, a sua capacidade de carga é muito alta. Com o desenvolvimento dos navios, das embarcações, elas estão ficando cada vez mais, vamos dizer assim, fortes, então sua capacidade de carga, sua capacidade de suportar um grande volume de produtos está ficando cada vez maior. Então é um modal de transporte que tem uma capacidade muito grande. Questão do custo também foi sinalizado como bom, como nós já comentamos, quando comparado com modal aeroviário e modal rodoviário, o modal aquaviário ele tem um custo relativamente muito menor. Então, quando a gente faz esse tipo de comparação entre os modais, ele leva vantagem em relação ao aeroviário e o rodoviário. Então, seu custo também é bom. A questão da segurança também é uma segurança sinalizada como boa, como a gente já comentou aqui também, que é um modal ideal para todo tipo de produto, desde produtos frágeis a produtos que suportam alguns tipos de manuseio e movimentações. Então é um transporte muito seguro, não somente aos produtos, como até ações criminosas também fica muito restrita o modal aquaviário. Então é um modal que hoje ele é considerado muito seguro. Então essas três características são a justificativa para fazer com que a logística internacional de cargas opte pelo modal aquaviário para fazer toda a movimentação de produtos. Entretanto, nós temos que enfatizar que a agilidade não é boa, que foi sinalizada como ruim. O que isso quer dizer? Como nós estamos falando de logística internacional de cargas, nós estamos falando de movimentação de um ponto do mundo a outro, de uma embarcação, de um navio que vai ter uma capacidade de carga muito grande, ou seja, seu transporte é mais lento, é menos ágil
quando comparada a outras modalidades de transporte. Então, muitas das vezes quando a gente compra um produto de um outro país, em geral, se ele vir por modal aquaviário, ele vai demorar um pouco mais, porque é um transporte mais lento, quando em comparação principalmente ao modal aeroviário e o rodoviário. E tem também a questão da disponibilidade. Por que disponibilidade? Aqui nós estamos falando da necessidade de infraestrutura para se utilizar o modal aquaviário, ou seja, não é em qualquer lugar dentro daquelas 8.500 quilômetros da costa que pode simplesmente chegar, parar o navio e fazer a sua descarga ou sua carga. Não, ele tem que parar dentro daqueles 37 portos e vai ali fazer todo o seu processo. Então, é necessário uma disponibilidade. Foi sinalizado como regular, pois nós estamos em desenvolvimento. Hoje não é um número considerado ideal de infraestrutura para esse modal de transporte. Então, é algo que tem que ser melhorado para ser considerado bom. Mas aqui a questão da disponibilidade não entra somente a questão a nível nacional, existe também a questão internacional. A disponibilidade dos outros países, a questão das embarcações e até mesmo vamos dizer assim, essa limitação da disponibilidade desse modal atrapalha a agilidade, pois a gente vê casos onde um navio fica dias, às vezes semanas, esperando para poder atracar em um porto e iniciar o seu processo de descarga. Então, essa disponibilidade também afeta a agilidade do transporte, ok? Então, dentro desses 5 itens que nós consideramos como característica dos modais de transporte, o aquaviário tem uma boa avaliação em relação à capacidade de carga, custo e segurança. A agilidade ele não é muito bem classificado e a disponibilidade é uma classificação regular.